Vamos falar sobre vícios, em especial o meu vício em telas, e nós vamos trazer dados relacionados a ele. Mas antes de qualquer coisa, olá, eu sou João, bem-vindos a mais um vídeo despretensioso deste canal. E hoje, em caráter extraordinário, eu venho tratar sobre esse assunto aqui com vocês. É um assunto que para mim é muito difícil. Eu tenho lutado contra isso há bastante tempo. E as soluções que eu estou aplicando nesse momento foram as que tiveram maior sucesso. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de deixar claro aqui que o meu objetivo com esse vídeo é apenas compartilhar a minha experiência. De nenhuma forma eu vou lhe dizer aqui o que você deve ou não fazer. Eu não vou lhe dar 5 dicas infalíveis. Eu não vou lhe dizer, pare agora de usar o celular. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente compartilhar a minha experiência, dizer o que eu estou fazendo e o que eu acho que está funcionando. Mas vamos lá. O primeiro gráfico que eu vou trazer aqui para vocês é o relatório da semana 22, que vai do dia 24 a 30 de maio. Nesse relatório nós não temos os dados completos da semana, dos dias da semana, mas temos da sexta-feira e do sábado, que por si só já é extremamente preocupante, mas é interessante analisarmos que no sábado eu passei 8 horas e 53 minutos no celular. Como isso é possível? É bem possível, é bem simples. Você, no meu caso, eu fico incessantemente buscando os melhores estímulos, o estímulo que vai me saciar. Mas isso nunca acontece, porque este vício necessita constantemente de um estímulo barato e imediato. Eu fazia isso muito no Instagram. Eu ficava virando o feed do Instagram, ficava olhando os shorts do Instagram, eu ficava olhando os status do Instagram, os stories do Instagram, porque eu não queria perder nada. E para piorar, eu não só via, mas como eu tirava print. Porque eu achava que seria importante ter aquilo. E assim, eram as coisas mais banais possíveis. Era uma paisagem, era uma foto, era uma frase, era qualquer outra coisa. Os prints da minha galeria chegaram a mais de 20 mil fotos, 20 mil prints. E sempre isso, eu ficava salvando as coisas. Teve um momento que eu achei que, assim, fundo do poço, sabe? E qual foi a solução drástica que eu tomei? Desinstalar o Instagram, desativar a minha conta. E eu estou assim desde o ano passado. Faz acho que 8 meses que eu estou sem o meu Instagram pessoal. E sinceramente eu tenho medo de voltar. Mas nós vamos abordar isso mais adiante. Veja, quase 9 horas usando o celular. E a média mensal por dia da semana ficou ali por volta das 5 horas. Na semana 23, nós já temos a média semanal, não, os dados diários completos, e a semana 23 corresponde ao dia 31 de maio e 6 de junho. Aqui eu já tenho colocado em prática o meu objetivo aqui com o canal de ler e trazer leituras, e é por isso que os dados eles estão dessa forma. Por incrível que pareça, teve uma diminuição. O meu pico em relação ao uso do celular nesta semana foi de 7 horas e 21, comparada a quase 9,
já tivemos sucesso. E a média mensal por dia da semana, ela diminuiu para 4 horas. E aqui eu já tinha retomado de forma lenta, mas tinha retomado a leitura dos meus livros. Porque o que eu percebi? Eu trocava uma tela por outra. Então, quando eu achei que eu estava usando em excesso o Instagram, o que é que eu fiz? Eu fui para o YouTube. Quando eu achei que eu estava usando em excesso o YouTube, eu fui jogar. Eu achei que eu estava jogando tanto e aquilo realmente estava me fazendo mal, porque o jogo que eu jogo, que é o Genshin Impact, ele começa já com a frase dizendo que se você se sente desconfortável por conta dos estímulos visuais, pare. Se persistir, consulte um médico. E aquilo ali, a longo prazo, realmente tinha os efeitos advertidos. Eu me sentia mal, os meus olhos doíam, mas eu continuava lá porque era um estímulo rápido. O que eu fiz? Guardei o console. Tá vendo? Eu migrava de uma tela para outra, mas eu continuava consumindo conteúdo em telas, conteúdo digital. E aqui eu já tinha começado a migrar de um estímulo barato, raso e imediato para um estímulo mais a longo prazo. Inclusive, o livro em questão que eu comecei a ler foi justamente O Problema dos Três Corpos, que eu pensei o seguinte: se eu vou retomar, que seja por um universo que eu já conheço e que eu já gosto, que foi o universo da série, mas para não consumir em telas, ou seja, para não assistir a série novamente naquele momento, eu peguei para ler o livro e concluí. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Seguindo para a semana 24, aqui sim. Aqui nós temos uma redução considerável. Semana 24 vai do dia 7 de junho a 13 de junho. E a minha média de tempo de tela diária caiu para 3 horas e 30 minutos. Para mim, nesse momento, essa seria uma meta saudável, uma realidade saudável, onde o meu consumo máximo do dia foi 4 horas e 16 minutos. Eu acho que aqui, assim, dado aos estímulos que realmente nós não conseguimos fugir por completo, esse seria, ao meu ver, algo aceitável. Inclusive, está dentro da média está abaixo da média mensal por dia de semana. Isso na semana 24. Mas é inevitável, às vezes, termos recaída. E foi o que aconteceu na semana 25, que foi do dia 14 de junho até o dia 20 de junho. Eu tive um aumento no meu consumo. Engraçado que eu lembro exatamente o que eu estava fazendo nesses 2 dias. No dia de maior consumo e o dia de menor consumo. O dia de maior consumo foi um domingo, que eu estava produzindo vídeo aqui para o canal com o meu celular, que eu uso para gravar. Então, boa parte desse tempo é justamente o período em que eu passei produzindo conteúdo. E a quarta-feira aqui, que foi o dia que eu menos usei o celular, que eu acho que foi 1 hora e pouco, nesse dia eu tinha uma apresentação para fazer na universidade e eu estava desesperado. Mas felizmente deu tudo certo. Para minha surpresa, deu tudo certo, porque eu imaginava que daria tudo errado na medida do possível. Não, daria tudo errado na medida do esperado, mas deu tudo certo. O professor gostou. Infelizmente, nesse dia, eu saí de lá às 11h40. Cheguei em casa e fui jantar, era 00:10. Mas deu tudo certo. Mais ou menos também, porque depois desse dia eu fiquei totalmente desregulado. Mas
O que eu queria dizer aqui é que não é fácil, mas é uma batalha diária. Toda vez que eu sentia a necessidade de pegar o celular, eu tentava não fazer isso. Mas aí o que é que acontecia? Eu percebia que a minha perna, ela ficava incessantemente tremendo, balançando. Eu tentava, ou seja, meu corpo dava sinais da abstinência. Então, o que é que eu resolvi fazer? Realmente migrar de um estímulo digital para um estímulo analógico, tradicional, não é? E como eu falei no último vídeo do canal, esse foi o meu saldo. Foi isso aqui que eu consegui ler durante o período em que eu estava redistribuindo meu tempo, onde eu estava manejando o tempo que eu gastaria no celular para os livros. E isso deu muito certo. Inclusive, eu vou continuar fazendo isso. Talvez no futuro eu volte com outro vídeo como esse para atualizar a situação. E outra prática que eu adotei, que eu gostaria de comentar aqui, foi a escrita. Porque não sei vocês, mas no meu dia a dia eu não escrevo. Eu digito bastante documentos, faço pesquisas, enfim, mas não, a escrita à mão não faz parte do meu dia a dia. E depois de concluir o primeiro livro que eu li, eu fui fazer algumas anotações. E este foi o primeiro resultado dessa prática. E assim, eu não escrevo certo por linhas tortas, muito menos escrevo certo na ausência de linhas. É por isso que ficou deste jeito. Mas nos outros livros, como A Cabeça do Santo e O Velho e o Mar, que eu fiz vídeos aqui para o canal, eu também tive essa mesma prática. Dessa vez eu fiz em um papel pautado e olha só como ficou bonitinho. Assim, obviamente isso aqui eu fiz para concatenar os meus pensamentos, as minhas ideias em relação ao livro. Realmente foi uma troca de experiências com o papel, uma conversa com o papel. Antes de vir aqui contar a história do livro para outras pessoas, para vocês, eu estava contando a história para o papel. E esse foi o resultado. Para o Velho e o Mar também foi a mesma coisa. E isso foi muito bom porque me fez estimular a minha coordenação motora para além desse movimento, que é o que realmente fazemos no celular. Inclusive, eu percebi que a minha situação estava preocupante quando eu senti o meu pulso dolorido. Porque eu ficava assim, olha. E isso cansa, isso esgota, isso é exaustivo. Mas é isso. Eu simplesmente queria, neste vídeo, compartilhar minha experiência e principalmente dizer que você que talvez esteja passando por algo parecido, você não está sozinho. Muito se discutiu e ainda se discute sobre o impacto das telas na infância e na adolescência, principalmente no ambiente educacional. Mas pouco se fala sobre isso, os impactos na vida adulta. O meu primeiro celular, ele não tinha grandes funcionalidades, mas depois que entrou na versão mais smart, acho que foi um caminho sem volta, sabe? Porque toda a informação ela está disponível ali de forma acessível. E
cada vez as plataformas elas dão exatamente o que nós queremos para nos manter cada vez mais naquele ambiente. E não há problema nenhum. O problema que eu encontro na minha vivência em relação a isso é que eu fico tão imerso nessa situação que me impede de fazer outras coisas que seriam mais proveitosas. Eu amo o YouTube, inclusive foi a plataforma que eu escolhi aqui para compartilhar as minhas experiências com outras pessoas e eu estou gostando bastante. No YouTube eu consumo muito conteúdo de qualidade de outras pessoas, de outros assuntos que eu tenho interesse, mas a questão principal sempre é o tempo que nós gastamos em relação a isso. Porque, como vocês viram anteriormente, eu cheguei a ficar quase 9 horas no celular. O que é que eu poderia ter feito, sabe? E isso não é o ponto principal. Eu acho que o ponto principal para mim é quando você está fazendo algo, mas também está no celular. Ou seja, você não consegue focar totalmente naquela atividade que você está desempenhando naquele momento. E essa é a minha dor. E o primeiro passo que eu tive para fazer algo a respeito foi assumir que isso é um vício. Eu já levei essa questão para terapia. A minha psicóloga, ela me deu algumas, digamos assim, alguns ensaios, algumas ferramentas para tentar lidar com isso, mas sinceramente, por incrível que pareça e por mais contraditório que pareça, vir aqui, entrar na internet, abrir um canal no YouTube, falar sobre livros, foi a forma mais assertiva que eu encontrei até agora. Ler é muito bom. Eu tinha esquecido como é prazeroso fazer isso. E agradeço muito pela iniciativa que eu tive. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, deem uma olhada no canal. Se gostarem também, se sintam à vontade para ficar aqui. Gostaria muito se vocês compartilhassem suas experiências e me disserem o que vocês fazem e como vocês veem resultado em relação a isso. Mas é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Tchau!